Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, mais uma vez entramos na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior. Que alegria podemos estar falando sobre o Espiritismo, esse tema tão palpitante. O programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. E você, André, tudo bem? Graças a Deus, agradecemos a oportunidade de podermos, em mais uma ocasião, fazermos parte da grade de programação da TV Mundo Maior, através do programa ABC do Espiritismo. Que Jesus nos abençoe hoje e todo sempre. André, qual é a página que nós elegemos hoje para conversar com o nosso telespectador? Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma página inserida em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 7º e 8º, Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Quando Allan Kardec aproveita da passagem bíblica narrada por Mateus, capítulo 11º, versículo 25º, quando Jesus nos fala: naquele dia, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e prudentes, e as revelastes aos simples e pequeninos. É interessante porque mais de 2000 anos se passaram, e mesmo dentro do movimento espírita, nós percebemos que há uma preocupação muito grande em valorizar aqueles que são sábios, os médicos, os advogados, os juízes, os engenheiros, aqueles que têm uma formação acadêmica, e principalmente se tiver um doutor, aí tem mais chance ainda. Aí realmente as coisas mudam totalmente até o atendimento. E nós vemos que há mais de 2000 anos Jesus já vinha referir-se sobre esse assunto, mostrando para cada um de nós que ele não veio trazer a sua obra para os sábios, mas sim para os simples e prudentes, para os humildes, para aqueles que têm o coração de alcançar a mensagem do Cristo. O sábio muitas vezes acha que já é Deus. E é por isso que atrapalha e muito o seu trabalho no campo do bem. Não é, André Luiz? Nós vemos que, quando Jesus pronunciou essas palavras, é importante nós dizermos que a conotação que se dava, como nosso querido Sérgio disse, para sábio no passado, era aquela pessoa que imaginava ter o conhecimento absoluto de tudo. Exemplo, os doutores da lei. Os doutores da lei, naquela época, que se reuniam no Sinédrio, que era o templo para eles, a maioria de formação, doutores da lei, pessoas letradas que sabiam ler, que sabiam interpretar. Saber ler naquela época era um grande luxo. Não era todos que sabiam ler, não era todos que sabiam escrever, não era todos que tinham acesso à cultura. Se hoje nós vemos em muitas partes da Terra, inclusive no Brasil, uma deficiência no ensino, imaginemos há mais de 2000 anos atrás. Então, quando ele fala que ele não veio para aqueles que já imaginavam conhecer tudo, saber de tudo, falar de tudo, é exatamente porque geralmente este já tem uma ideia formada, pré-concebida, e tudo que vem de fora, ele não dá ouvidos, ele não dá importância, ele acredita que a sua opinião vale mais do que a do outro. Para nós, os espíritas, nós não podemos fechar nenhuma opinião relacionada ao que nós estamos vendo uma evolução. Exemplo, a ciência todos os dias vem evoluindo. Nós temos que ficar muito atentos porque determinada opinião que nós podemos emitir pode ser que mais cedo ou mais tarde caia na descrença com uma comprovação científica. Então nós lembramos, por exemplo, neste momento,
do livro Nosso Lar. Quando o livro Nosso Lar, em 1943, foi escrito e publicado em 1944 pela Federação Espírita Brasileira, nós vemos que foi um livro que causou muito celeuma no meio espírita. Por quê? Porque foi o primeiro livro que teve a oportunidade de falar de uma cidade organizada no mundo espiritual. Então aquilo foi o fim. Por quê? Porque Allan Kardec não disse. E por Allan Kardec não dizer, as pessoas tinham dificuldades de compreender, imaginando que o espiritismo era apenas e tão somente o que Kardec trouxe para nós no século XIX. Hoje, falarmos de cidade no mundo espiritual ou colônia no mundo espiritual se tornou algo muito natural. Então nós precisamos ter as nossas opiniões, corrermos atrás da verdade, mas compreendemos que tem coisas que fogem do nosso alcance, da nossa compreensão. Por isso que todas as bandeiras que nós levantamos, nós sempre temos que respeitar a opinião do outro e não deixarmos com que o nosso orgulho interfira quando nós estamos equivocados em algum ponto de vista. No item 8º, Allan Kardec nos fala: pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender, pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele. É interessante, quando nós vemos o capítulo das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, e agora nós estamos vendo uma menção sobre o verdadeiro sentido pela qual Jesus usou o pobre de espírito. O pobre não no sentido daquela pobreza vulgar, mas ele coloca o pobre no sentido humilde, simples. Então hoje nós estamos vendo bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que, como explica a mensagem do dia de hoje, vem trazer para todos nós uma reflexão à luz dos ensinamentos do Cristo. Porque isso não significa que todos os sábios, que todos os homens letrados não sejam humildes. Não é verdade. Nós conhecemos muitas pessoas que têm títulos acadêmicos e que têm uma simplicidade muito grande. Na nossa casa espírita, por exemplo, nós temos médicos, nós temos pessoas formadas, nós temos até doutores no sentido verdadeiro da palavra, porque fez cursos de doutorado. Só que na nossa casa ninguém chama ninguém de doutor. Todos nós nos tratamos como irmãos. Então nós perdemos essa insígnia, nós não usamos, porque não significa nada. E deixamos aqueles que são médico, advogado, qualquer coisa, bem à vontade dentro da casa. Então quando nós vamos fazer a sopa, ou vamos fazer a pomada, quando eles têm a oportunidade de participar, se eles são membros do grupo da casa, eles entram também na escala, limpa banheiro, recolhe papel de banheiro. Qual que é a diferença? André Luiz, quando chegou em nosso lar, ele imaginou, na condição de um grande cientista, eu quero trabalhar. Não, meu filho, aqui não. Aqui você vai tendo oportunidades devagar. Não, queria ser médico. Não, médico não. Você vai ser aí um faxineiro. Não é? Então as pessoas vão vomitar, você vai limpar o vômito, limpar banheiro,
limpar latrina, né? Para quem não sabe, latrina é pinico, que se usava muito antigamente. Então, a gente começa a perceber, olha como as coisas vão se encaixando. Então, é muito mais difícil. Por quê? Porque uma pessoa que tem muito estudo, dependendo da sua condição, ele não quer se aparecer no sentido do trabalho com uma comunidade carente. Ele quer se preservar. Então, por isso que Jesus fala para nós da grande preocupação dessas pessoas tornar-se pobres de espírito, ou seja, humildes na sua concepção atual, no sentido de servir. Esta mensagem que nós estamos tendo a oportunidade de refletir no programa de hoje é uma mensagem, como todo o Evangelho, sempre muito atual, e que é para analisarmos conforme o nosso dia a dia. Quem vai poder fazer uma análise ampla da nossa vida somos nós mesmos. Apenas nós podemos analisar qual o papel que a mensagem de Jesus está tendo no nosso dia a dia, como está sendo a nossa relação perante o nosso próprio eu, e automaticamente começarmos a ver a vida, a vermos o semelhante, a encararmos os problemas com um olhar diferente do que encarávamos até então. É um trabalho pessoal, intransferível, mas que nada tem de penoso para aquele que está com o seu coração aberto à transformação, à modificação e à compreensão. Então, qualquer um de nós, independente da nossa posição social, independente da nossa posição escolar, independente do que representamos, dentro de um centro espírita e fora de um centro espírita, nós somos filhos de Deus. Para Deus, nós somos todos iguais. O que distingue um do outro é o tanto de amor que nós colocamos em nossas ações. E se tornar um pobre de espírito não é se tornar um espírito ignorante intelectualmente falando. Se tornar um pobre de espírito é se tornar um espírito humilde, aberto à transformação. Do mesmo modo que existem ricos prepotentes, existem pobres prepotentes. Na sopa fraterna, por exemplo, é muito comum nós darmos sopa para aquelas famílias carentes e a pessoa ainda trazer de um passado uma arrogância extrema. Então nós vemos que isso está no espírito, o modo que nós lidamos. Também não é todo carente que é aberto a Jesus, que é humilde, que é solícito, que é aberto quando nós pedimos algo. Então vai de pessoa para pessoa o modo que nós encaramos. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo, sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Não sai daí não, já que retornaremos com o segundo bloco com assuntos palpitantes dessa doutrina maravilhosa. Queridos amigos, que alegria retornarmos na sua casa com o programa ABC do Espiritismo nesse segundo bloco. E é uma grande alegria ter você como nosso telespectador. E realmente a nossa audiência é muito grande, temos andado aí por muitos lugares e temos encontrado muitos amigos que é o ouvinte da Rádio Boa Nova e telespectador da TV Mundo Maior, e que manda um abraço, que nos abraça carinhosamente e sentimos muito contentes com tudo isso. André, gostaria que você falasse para o nosso telespectador como é que ele pode fazer para falar conosco. Para falar conosco pode ser através dos nossos e-mails. O e-mail do nosso querido Sérgio Vilar é vilarsergio10@gmail.com e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br. Vocês também podem nos acompanhar outros programas, além do ABC do Espiritismo, que o inédito vai na grade de programação da TV Mundo Maior. Nós temos aqui também, em Itapira, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, dirigido pelo nosso querido Sérgio. E nós temos como departamento, um dos departamentos desta casa, é a TV Web A Caminho da Luz. E esta TV, via internet, tem um canal no YouTube. Então, quem quiser nos acompanhar também em estudos do livro Nosso Lar na íntegra,
os mensageiros, já estamos em processo de formatação, agora já para o livro Missionários da Luz, que é o terceiro da coleção de André Luiz, falando da vida no mundo espiritual, e outros estudos mais, você encontra disponibilizado gratuitamente. Nós só pedimos para você fazer inscrição no nosso canal. Então é youtube.com/TV A Caminho da Luz. E todos os domingos, às 18 horas, realizamos o Evangelho no Lar, pela minha fanpage. Então você procure por André Luiz Chiarini Vilar, ou você já digite o link facebook.com/André Luiz Vilar, de número, e lá você vai poder curtir a minha página, e num vídeo ao vivo que iniciamos através da minha linha do tempo, você pode realizar o Evangelho conosco, todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília. Dando continuidade, nós vamos ver o item 9, também escrito por Allan Kardec, quando ele nos fala: o mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que se julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos são os que não veem. Deus não quer abrir os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas. E conhecerão Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que dá de prescrever o que deve fazer, ou que lhe vai dizer: se quiserdes me convencer, é necessário que faças isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhe quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que procuram humildemente, e não os que julgam mais do que ele. Interessante, não é? Porque é uma mensagem que nunca perdeu a sua finalidade. Desde que o homem está na Terra, sempre houve essa arrogância, sempre houve esses homens que acham que são mais que Deus. E é interessante que nós estamos vendo até religiões na atualidade que as pessoas não são mais trabalhadores do Cristo, são missionários. Então essas pessoas conversam com Deus. E essas pessoas às vezes discutem com Deus como se fossem pessoas que estivessem na condição. Então nós vemos a pequenez ainda do ser humano. Nós somos tão pequenos que jamais conseguiremos, na atualidade, chegar perto de Deus. Diga de passagem, nem de Jesus nós somos capazes de chegar perto. Se nós lermos a obra que nós temos hoje, que veio depois de Kardec, nós vamos ver que pouquíssimas pessoas viram Jesus. Pouquíssimas pessoas estiveram com Jesus. E nós então dizemos, vamos orar a Jesus, vamos invocar Jesus. Às vezes a gente não consegue invocar nem o nosso anjo da guarda, de tão perturbado que nós estamos. Então nós vamos melhorando o coração. Quanto mais nós vamos nos tornando mais simples, mais humilde,
maior é a escala espiritual que vai se aproximando de nós. Então, quanto mais evoluído é o homem, mais ele tem contato com as esferas superiores. Então, só nós mesmos, para acharmos que nós conversamos com Jesus, nós não conseguimos chegar perto de Jesus pelo nosso pensamento, pela nossa vibração, pelos nossos desatinos, pelo nosso coração ainda manchado de mágoa. Então a mensagem que hoje foi trazida para nós é para reflexão. Primeiro nós temos que nos modificar, para depois pensar em estarmos nas esferas mais altas, ou com membros das esferas mais altas, né, André Luiz? É verdade. E nós vamos aproveitar a oportunidade e no programa da semana que vem nós vamos ver as primeiras questões do Livro dos Espíritos, que é sobre Deus. Eu acho que é uma temática que nós, os espíritas, devemos tratar sempre com muita prioridade, porque compreender Deus é compreender a sua obra, é nos compreender. Então já fica o convite para a semana que vem, aqui pela TV Mundo Maior, através do programa ABC do Espiritismo, apresentado por mim e pelo nosso querido Sérgio, já fica o tema que nós iremos tratar, Deus, sob a ótica do Livro dos Espíritos. Conforme o que o nosso querido Sérgio disse há pouco, conforme o que a mensagem de Allan Kardec nos ensinou no programa de hoje, é muito importante nós respeitarmos o tempo de cada um. Dentro da nossa família, eu já conversei com algumas pessoas, o nosso querido Sérgio com um grupo muito maior, pelos seus anos de experiência no atendimento fraterno. É muito comum uma pessoa chegar para mim e falar assim: nossa, André, você não sabe como é difícil eu vir no centro espírita. Aí nós viramos para a pessoa e perguntamos assim: por quê? Meu marido não aceita, minha esposa não aceita, meus pais não aceitam, brigam, xingam, criam problemas, aumentam, potencializam aquilo. É uma verdadeira luta para eu poder me encontrar aqui. Então, cada um de nós se encontra num patamar evolutivo. Cada um de nós se encontra num meio de família diferente do outro. Tem família que é mais propícia ao trabalho na caridade, tem família que não é, tem família que dá uma abertura maior para o lado espiritual, tem família que não dá. Então, cada um tem uma família diferente. E todos eles têm o seu tempo de amadurecimento. Não é porque o Espiritismo me encanta, me fascina, me convida à transformação, que vai fazer o mesmo com o meu semelhante, com aquele meu familiar que eu tanto amo, por exemplo. Às vezes o tempo dele é diferente do nosso. Eu me lembro, por exemplo, de uma história de quando chegou um fazendeiro muito rico para o Chico e apresentou sua única filha. E falou para ela, e falou para o Chico, esse fazendeiro: Chico, fala para minha filha é muito católica. Fala para minha filha para ela se tornar espírita, que é que ela vai encontrar o caminho do bem, aquelas coisas todas daqueles pais muito previdentes, não é? Querendo que a filha ou que o filho pense conforme o que ele pensa. O Chico virou para aquela filha e falou assim: minha filha, se você se encontrou na Igreja Católica, permaneça lá. Se o seu coração ali está, é ali que você tem que trabalhar. Aquele fazendeiro nunca mais voltou até o Chico. Por quê? Porque ele queria que o Chico falasse para sua filha que o Espiritismo era melhor que a Igreja Católica, e o Chico jamais faria isso. E além disso, André, nessa mesma história tem uma coisa muito bonita, que essa moça tinha nas suas mãos um terço. E ela estava orando muito para que o Chico não mudasse, né, a cabeça dela, e ela ficava orando. E quando o Chico viu aquele terço, houve um fato muito interessante. O Chico falou: ai, minha filha, você é devota de Nossa Senhora? Ela disse: sim, Chico, eu gosto muito de Nossa Senhora. E o Chico diz: ai, eu também gosto muito. E o Chico coloca a mão no bolso e materializou-se no bolso do Chico também um terço. E o Chico falou: ai, minha filha, olha, eu também sou devoto. Então você voto, continue orando muito por mim também.
Olha que coisa interessante, né? Somente o Chico para ter essa visão dessa história magnífica que você está contando. E essa história que o nosso querido Sérgio comentou há pouco, entra no que é aquela palavra proselitismo. Eu querer fazer que o meu semelhante pense, haja conforme eu penso e conforme eu ajo. A partir do momento que eu exijo que o outro pense como eu penso, eu estou tolhendo o maior atributo que Deus lhe confiou, que é o livre-arbítrio. É verdade, eu conto sempre nas minhas palestras, quando eu entrei no Espiritismo pela primeira vez, foi muito interessante porque a pessoa que estava ministrando a aula para nós, do Livro dos Espíritos, falou muito dessa palavra proselitismo. Eu achei a coisa mais linda do mundo. E ele falava proselitismo daqui, proselitismo dali, e eu, na verdade, estava entrando no Espiritismo naquele dia. E naquela época eu morava em Itatiba, e eu morava com 3 pessoas numa casa, uma pequena república, e eu me lembro que um dos amigos disse: Sérgio, como é que foi lá no centro? Todos eles curiosos para saber. Eu disse: foi muito bonito, eu fiquei encantado, a aula foi muito boa, a pessoa estava falando de proselitismo daqui, proselitismo dali, e um deles perguntou: Sérgio, o que é isso? E foi interessante que eu disse: olha, eu não entendi foi nada, mas eu achei tão bonito. E as pessoas riram, né? Como é que você pode achar uma coisa bonita se você não sabe o que é? E aí eu fui pegar o dicionário e eu vi que proselitismo é você não querer que o outro pense como você, respeitando as diferenças. Não é, André Luiz? Com certeza, respeitando as diferenças e, naturalmente, as limitações de cada companheiro. Para aí sim, nós conseguimos caminhar adiante. Vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Até a semana que vem, que Deus nos abençoe a todos. Um beijo em seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.